antes de a gente continuar só, eu queria perguntar pro Charles o seguinte. Charles, primeiro, você está um pouco preocupado, ouvindo o Richard falar? E segundo... Comprando ouro enquanto ele tá comprando falando. ouro. E aí, dito isso, vindo um pouco pro que tá acontecendo agora com China, Estados Unidos, Nancy Pelosi, teve todo aquele negócio lá, 300 mil pessoas assistindo, além do né? Cara, como que você tá vendo o que tá acontecendo hoje em relação um pouco à história que o Richard contou e a realidade do presente, assim? Como que você definiria hoje esse ecossistema? Tá, eu queria pegar alguns pontos que ele falou. Tá. Você acabou falando muito interessante, mas foi muita coisa, né? Sim. Assim, né? Agora a gente podia voltar e... eu queria voltar... dissecar essas três grandes ondas. É. Globalização, desglobalização, estagflação. Até para quem quer entender essa segunda onda de globalização que eu peguei já na minha vida, tem um livro chamado O Mundo é Plano, do Friedman, que é muito bom, que ele explica esse processo, né, das pessoas levando telemarketing para a Índia. Quer dizer, o mundo exportou a produção. Eu me lembro quando eu era pequenininho, você comprava um relógio, era made in Japão, era do Japão. Você tinha outros países, de repente, tudo passou a ser da China. Então, você falou da inflação, né? A China, ela exportou o preço barato, foi o que você disse ali. Então, durante quase 2 décadas, o mundo inteiro não sofreu uma inflação muito grande por causa da China. Óbvio que tem alguns fenômenos, tipo assim, o Walmart nos Estados Unidos, a Amazon nos Estados Unidos. Esses caras foram tão bons na área deles que você junta China produzindo barato, mais esses caras canibalizando o próprio mercado, eles fizeram com que a inflação não disparasse no mundo todo. Cara, Fala. isso é muito bizarro porque é nitidamente que há uns anos atrás, sei lá, você comprava relógio, power bank, sei lá o que era. Japão. Não, na China mesmo, era tipo R$30. Você comprava 3 power bank, cabo de iPhone, os caras... 2 explodiam, né? Não, mas assim, eram produtos que aqui no Brasil eu pagaria terra, R$200, R$300. Então, tipo assim, era muito de graça realmente comprar isso. E aí, assim, eu quero chegar na parte geopolítica, pra gente passar aqui. Você falou muito de economia, e tem um detalhe que, cara, pode ter passado pela galera sem perceber. Então a China exportou, não vou nem dizer deflação, mas ela impediu o aumento da inflação. A gente acabou vivendo um momento de euforia no mundo todo mundo feliz. E é o que você disse, enquanto tá todo mundo feliz, vendendo, comprando e tendo lucro, não se criam guerras, né? Ou pelo menos todo mundo evita a guerra. Então depois que criaram a ONU, a gente teve um outro conflito ali, Coreia, Vietnã e tal, mas não teve um grande conflito, uma grande invasão. Essas ondas de crescimento econômico, populacional, os países felizes, tudo isso gera com que as pessoas não queiram brigar. Até porque as corporações vão ficando tão grandes nos países que elas começam a ter influência nos governos e elas não querem guerra. Então vocês imaginam, tirando óbvio as indústrias bélicas, né? Mas então a China exportou essa talvez deflação e esse impedimento da inflação. O mundo estava tudo bem, nós tivemos algumas crises. Eu ainda acho que a sensação do final dos anos 90, eu já estava no mercado financeiro, foi muito ruim. Ali, acho que não foi tão ruim ainda. Agora ainda não está tão ruim, porque no final dos anos 90 teve crise do México, crise da Rússia, crise dos tigres asiáticos, crise do Brasil, estoura a bolsa da internet 2000, e quando parecia que estava tudo bem, 11 de setembro. Então foram ali uns 5 ou 6 anos muito ruins, o que já deixa pra galera, eu não quero vender susto, tá? Eu queria acalmar. Mas já vendendo... Mas fala que pode, às vezes tem crises que duram 5, 6 anos, a gente se acostumou mal na de 2008 na saída. É muito rápido. Temos um vendedor de susto e um vendedor de pânico aqui hoje, né? Não, mas só para encerrar e trazer pra geopolítica, dito isso, qual é a minha preocupação hoje em dia, tá? Como a gente tá chegando no final desse ciclo de globalização, tem gente chamando de desglobalização, que o Trump falava muito, e cara, ele alertou a questão do gás da Alemanha e a questão dos semicondutores dependentes da China, o Trump alertou isso em 2018, tá? Chamado de maluco, foi chamado de maluco na Alemanha, ele falou, olha, a Alemanha tá ficando dependente do gás russo. Mas qual o grande problema dessa desglobalização? Que o mundo começa a ficar preocupado com guerras. E as pessoas têm que entender o seguinte, nem todo mundo pensa com a nossa cabeça. Vou dar aqui um exemplo, né? O mundo tentou colocar a democracia no Iraque. Funcionou? Não funcionou. Não. Outro exemplo, o mundo tentou colocar na Líbia, tirou o Gaddafi. Funcionou? Não funcionou. Perderam esses 2 países que agora estão em praticamente guerra civil. Então assim, Rússia e China não pensam com a nossa cabeça ocidental, não pensam dessa forma. Então o medo desses países ou essa vontade de crescer ali agora, ou de que possa ter alguma guerra,
eu acho que está estimulando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a Rússia tomou a Ucrânia. Era para fazer um negócio da fronteira, tirar rebelde e tal, já tomou a Ucrânia. China, de um lado, tá tudo dominado, porque a gente tá falando muito de Taiwan, né? A China quer de volta Taiwan, que é um território dela, tá? Um território dali. O que tá acontecendo em relação a China, Taiwan e Estados Unidos? Então, China, Taiwan e Estados Unidos. A gente não precisa voltar muito no tempo, mas mais ou menos ali em 1800 e muito, o Japão já estava dominando aquele território, tá? Quando foi o final da Segunda Guerra Mundial, território que eu digo, Taiwan. Quando foi o final, que era tudo Império Chinês antes, quando foi o final da Segunda Guerra, o Japão foi derrotado e devolveu Taiwan para a China. Então, a gente tem ali uma China única. China e Taiwan. Todo mundo chinês, todo mundo tá ali, é um povo só. Então, é um país. Taiwan tá? é China, então. Taiwan é China. Não para todos, né? Não para todos. O grande problema é o seguinte: para o cara que mora em Taiwan, de 40 anos de idade, ele há 40 anos tem liberdade. Como é que você vai falar agora que ele vai virar um chinês e não vai poder entrar no WhatsApp ou mandar uma mensagenzinha no Instagram? Então, mas só falei assim, então a China retomou aquele território em 45, 49, teve um conflito ali, uma guerra civil. Comunistas ficaram com a China, com Mao, e o Chiang Kai-shek ficou com Taiwan. Então você acabou dividindo em dois países diferentes que os dois falavam que era a China verdadeira. Então, de um lado ali onde você tem água, tá? Tem Taiwan, e do outro lado tá dominado. Então, a China precisa de Taiwan, primeiro, porque ela considera que é um território dela. É meu esse território, ninguém tem que se meter aqui. A Nancy Pelosi não tem que vir aqui. A Nancy Pelosi vir aqui é a mesma coisa que um dirigente comunista ir pra Flórida. Tá lá em Miami decidindo alguma coisa. É assim que o chinês pensa. Então, a gente tem que entender isso. China e Rússia não pensam como Ocidente. Desse lado, a China quer de volta Taiwan, e do outro lado tá tudo dominado. Ninguém fala mais do Tibete. E como que foi esse negócio? Porque a Nancy ir pra lá foi um ato, assim, A quase como... Nancy seria Estados Unidos. Ela né? quer levar isso que ele disse. Quase como uma declaração de guerra, Ela quer levar a praticamente, né? fábrica de semicondutores para os Estados Unidos. Então, do outro lado ali, só para acabar, do outro lado a gente tem o Tibete, que ninguém mais fala. Vocês lembram que há uns 10 anos o pessoal falava, o Tibete, Dalai Lama, não sei o que, a China invadiu. Morreu o assunto, né? Do outro lado, a China tem o Tibete, tem a ajuda do Paquistão e ela neutralizou a Índia. Depois vocês peguem um mapa em casa, vocês vão ver, a China é um pedação ali, de um lado mar, do outro lado terra. Do lado que tem terra, ela já dominou tudo. Inclusive o Tibete, sai o que do Tibete? Água. Então, quando ela domina toda aquela região ali, ela impede que a Índia avance. A gente tá falando a Índia de mais 1 bilhão de pessoas. Então, o ponto central aqui, pra gente não ficar só na geopolítica, é o seguinte: com o final da globalização que o Richard falou, e a possibilidade de nós termos guerra, os dois grandes impérios, que a gente tá falando de Rússia e China, começam a pensar o seguinte: eu tenho que garantir aqui territórios, eu tenho que garantir aqui comida, eu tenho que garantir água, eu tenho que garantir um território que ninguém vai me invadir. Então, o medo gera essa sanha, essa saga expansionista. Então, pode ser que, eu queria acalmar todo mundo, mas acho que eu não acalmei, né? Pode ser que o final desse ciclo de globalização venha com o crescimento desse império,